Oi pessoal, estamos aqui de volta novamente, aula 27 agora. A próxima variação do verbo to be é quando ele varia para o formato do is, certo? O is é o verbo to be sendo usado para terceira pessoa do singular. He, she e it. Quando a gente usa com he, com she ou com it, a gente usa o verbo to be no formato is. Vamos embora tirar a minha imagem e já começar com o assunto aqui para vocês, ok? Então o verbo to be no seu formato is, quando é que a gente usa ele? Quando o sujeito, ou seja, a pessoa que realiza a ação, ou a pessoa de quem a gente está falando, ela está na terceira pessoa do singular. Você já sabe, a gente já viu isso lá em pessoas atrás, aula 3, aula 4 lá. He, she, it ou qualquer nome de uma pessoa só. O verbo to be vai ter que ser escrito com o formato is. Por exemplo, se eu quero dizer ele é ou ele está, a gente faz he is. Olha que o som não é is com i, é o som is, com esse som aqui, essa pronúncia do e fechado, né? Do e fechado. Então, he is. Essa expressão he is significa ele é ou significa ele está. A mesma coisa quando eu quero dizer ela é ou ela está. A gente faz she is. She is. Lembra que o she é o pronome que significa em inglês a palavra ela. She. Is é o verbo ser ou o verbo estar. O verbo to be para a terceira pessoa do singular. Então, se eu quero dizer eu sou, eu digo I am. Vimos isso na aula passada. Se você quiser dizer ele é, você diz he is. Certo? Então mudou. É o mesmo verbo to be no formato para eu e o verbo to be no formato para ele. E aí vamos para a próxima, né? Os exemplos aqui para a gente. Olha só, vou usar, inclusive os mesmos exemplos que eu usei com I am, né? Agora só que eu estou dizendo, ele é gordo. He is fat. Fat, você já sabe que significa gordo ou gorda, né? He is, ele é. Ele é. He is. He is fat. Vai anotando isso daí, tá? Ela está feliz. Olha, aqui é o verbo ser. E aqui é o verbo estar. Mas você já sabe que o verbo to be, ele significa ser ou estar, dependendo da frase. É por isso que a gente vai usar a mesma expressão. She is. Ela está. She is. Ela está happy. She is happy. Ela está feliz. Ok? Então, isso aqui é o verbo to be, significando está. Ela está feliz. Isso aqui é o verbo to be, significando é. Ele é gordo. E se você estiver falando sobre um animal, ou uma planta, ou uma coisa que não seja ser humano, né? Você vai usar ele ou ela desse jeito. Você já lembra? Isso está lá na aula, acho que na aula 6 ou 7, a gente já viu isso. It. Então, esse pronome it significa ele ou ela para não humanos, ou seja, para objetos, para animais, para coisas, para políticos não humanos. It is ugly. It is ugly significa ele ou ela é feio ou feia. Mas quando a gente usa it, é para não humanos. Você já sabe, é quando eu quero falar sobre um animal, quando eu quero falar sobre uma coisa, um objeto. It is ugly. Repete no espelho. It is ugly. Olha para a tua boca falando it is ugly. Tem que falar da maneira correta, não pode errar nem no sotaque, né? E aí, quando você fala com o nome de alguém, com o nome de uma pessoa, você também usa is. Por exemplo, Pedro é alto. Pedro pode ser substituído pela palavra ele, não pode? Ele é alto. Então, o verbo é a mesma coisa se você usasse com he. Então, se eu quero dizer Pedro é alto, eu digo Pedro is tall. Pedro is tall. Sim, mas como é que eu falo Pedro em inglês? Fala Pedro, o nome dele não é Pedro? Pedro is tall. Você não precisa falar Pedro.
Pedro is tall. Não precisa. O nome do cara é Pedro, então eu vou chamar de Pedro mesmo. Pedro is tall. Lembrar da forma de falar. Is tall. Esse O, você lembra que é uma mistura entre o O e o A. Pedro is tall. É uma espécie de O e A. Vamos lá. Quando eu quero dizer Ana está triste. Ana pode ser substituído por ela, não é? Ela está triste. Então eu poderia dizer she is. Mas eu posso falar diretamente. Anna is sad. Anna is sad. Is é a variação do verbo to be, significa está ou significa é. E sad significa triste. Lembra, o Dzinho fica bem fraco, tá? O Dzinho aqui é sad, com um D bem fraco. E finalmente, Mateus é esperto. Mateus is smart. Mateus is smart. Esse S é bem fraquinho, né? Se fala is smart. E o T fraquinho no final. Mateus is smart. A única coisa que eu queria mostrar é que quando você está falando, lembra, quando você está falando sobre uma pessoa, né, com o nome de uma pessoa como Ana, como Pedro, o verbo to be tem que estar nesse formato, no formato is. Você não fala Pedro am tall. É a mesma coisa que você está escrevendo mais ou menos o seguinte: Pedro sou alto. Pelo amor de Deus, Pedro sou alto, não. Pedro é alto. Então, quando você tem o nome de uma pessoa, o nome de uma coisa aqui no início, o verbo to be tem que estar nesse formato aqui, no formato is. Ok? Pedro is tall, Ana is sad, Mateus is smart, Davi is beautiful, bonito, né? E com isso a gente termina mais um videozinho para lembrete. Não se preocupe que com as próximas aulas eu vou trazer exercícios, dicas e vou fazer com que você lembre disso. He is tall, ele é alto. He is sad, ele está triste. Ok? E você está estudando, né? Que bom. Espero que esteja gostando. Se estiver gostando, comenta aqui embaixo, tá? Um abraço, até nosso próximo vídeo.